sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nesta manhã de domingo, paz e bem. E o domingo é o dia do Senhor, né, minha gente? Vamos ficar em casa, a pandemia ainda não acabou, né? É bom a gente seguir nos nossos cuidados. E vamos juntos refletir o evangelho de hoje, que para nós traz uma mensagem muito importante. Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Será por que Jesus falou isso? Porque é muito comum as pessoas não acreditar no projeto novo, porque o projeto ele não nasce das grandes autoridades, ele vem das periferias, no meio do povo. Isso já foi anunciado também pelo profeta Isaías. Profeta é aquele que é a boca do povo, é aquele que anuncia, é aquele que denuncia. Antes que te formasse dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascestes, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-te, o que eu mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? É isso mesmo, farinhada. Infelizmente, o povo de Nazaré não consegue enxergar no filho de carpinteiro o Messias prometido. Para eles era impossível que Deus agisse através de uma pessoa humilde e pobre igual a eles. Jesus então se revela um Deus diferente, o Deus que escolhe se fazer presente na fragilidade e pequenez humana. A visão fechada e pré-formatada do Messias de Deus faz com que eles rejeitem a novidade de Jesus e o tratem com indiferença. Bem sabemos que a indiferença é um mal terrível que provoca a morte, porque cria barreiras, cria distanciamentos e gera nódulos malignos nas relações. A indiferença é um câncer social. Mas Jesus não se deixa intimidar pela indiferença. Nas entrelinhas, diz a eles que os pobres estrangeiros acolheram muito mais a boa notícia do reino que eles. Isso foi a gota d'água que faltava. Eles ficaram enfurecidos e reagiram com violência. Expulsaram Jesus da cidade. Infelizmente, as ideias fundamentalistas de Deus, ao invés de nos aproximar dele, pode nos afastar, porque nos deixa cegos, fechados à novidade do amor. Na oração de hoje, peçamos a Jesus a graça de reconhecê-lo nos pobres e oprimidos, reconhecê-lo nos periféricos e marginalizados. Que a nossa comunhão rompa as cercas da indiferença e nos eduque para o amor. Vamos ouvir então o evangelho de hoje, que está em Lucas, no capítulo 4, no versículo de 21 a 30. E com muito carinho que a gente recebe a nossa irmã de fraternidade, nosso irmão, a Sueli e o Antônio. Eles são de Miradouro, né, esse casal, e faz parte também da fraternidade Santa Maria dos Anjos. Vamos acolher a palavra de Deus, o evangelho vivo na nossa vida, cantando. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz, pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Todos aprovavam Jesus,
admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em sua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. O texto evangélico de hoje mostra-nos o desenlace do episódio da sinagoga de Nazaré. É difícil explicar a mudança nos ouvintes, que vai da aprovação com admiração ao ódio mortal em relação a Jesus, quando este lhes dizia que, tal como os profetas Elias e Eliseus, não foi enviado apenas aos judeus. Os conterrâneos de Jesus, que o conheciam desde pequeno, são incapazes de superar o escândalo da encarnação de Deus na raça humana. Será o Messias o filho de Maria e José? Impossível. Lucas adianta logo no começo da pregação o destino final de Cristo. Ele e a sua mensagem são recusados pelo povo judeu, e o seu evangelho alcançará outros povos. Inaugura-se assim a missão entre os pagãos ou gentios, tema querido de Lucas, que exporá sobretudo no livro dos Atos dos Apóstolos. 2 ideias principais sobressaem do texto profético que Cristo converte em programa de vida. Primeira ideia: Jesus declara-se como ungido pelo Espírito. E a segunda, para a libertação do homem. O aspecto da libertação foi o tema do domingo passado. Neste presente, fixar-nos-ermos no Espírito que constitui Jesus como Messias, o Espírito que falou pelos profetas e que age na nossa própria existência e na comunidade eclesial, com os múltiplos carismas e dons, aos quais o maior deles dá unidade e valor, o amor de Deus derramado nos nossos corações. É um triste fato da nossa experiência. O Espírito Santo não é suficientemente conhecido nem vivido pela maioria dos cristãos. Vale a pena dedicar a nossa reflexão e anúncio de hoje à pessoa trinitária do Espírito, à sua relação com Jesus e à sua ação na vida e missão da Igreja. A personalização do Espírito de Deus não aparece ao longo do Antigo Testamento, mas na revelação neotestamentária, ao realizar-se a personalização da Palavra Eterna de Deus pela encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. A partir deste momento, a relação entre Espírito e Cristo expressa-se em termos pessoais, como de fato vivem essas pessoas no círculo trinitário. Por isso, quando Jesus se despedia dos discípulos, referiu-se ao Espírito 5 vezes, em termos pessoais e individualizantes. Outro, defensor, Espírito de verdade, Espírito Santo, e especificou as suas ações concretas. Contudo, ao entrarmos no âmbito do Espírito, temos de reconhecer a nossa connatural dificuldade para captar e expressar o mistério vertiginoso e fascinante de Deus Espírito. Somente uma luz sobrenatural, o conhecimento e a sabedoria superior, que é a fé, nos permite entrever como que no meio do nevoeiro,
o que nunca a vista, o ouvido ou a inteligência humana puderam alguma vez captar plenamente: o mistério de Deus. Para alguns cristãos, o Espírito Santo aparece no horizonte da sua fé e vida religiosa como uma pessoa de categoria inferior dentro da Santíssima Trindade, com uma natureza, missão e atividades abstratas e menos definidas do que a do Pai e do Filho. A terceira pessoa parece ser também uma posição. Talvez seja essa a primeira causa de um mal-entendido. Contudo, o Espírito é Deus, como o Pai e o Filho, pois é o Espírito de ambos, agindo em igualdade com o Pai e o Filho desde o princípio do projeto salvador de Deus para a humanidade. É o que confessamos no credo ou profissão de fé. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Em Jesus Cristo, que era Deus e homem, o rosto invisível de Deus tornou-se próximo e perceptível até certo ponto. Jesus falou muito de Deus Pai e de si mesmo como o Filho enviado por ele. Também no fim da vida mencionou e prometeu repetidas vezes o Espírito Santo. Além dessas referências dos evangelhos ao Espírito, encontramos outras nos Atos dos Apóstolos e nas cartas apostólicas, em relação à ação do Espírito Santo na comunidade da Igreja, a Assembleia dos Batizados em Cristo. Chegada a plenitude do tempo messiânico, através do reino de Deus inaugurado por Jesus, o Espírito Santo derrama-se sobre todos os crentes e sobre a comunidade de fé, a Igreja. Nela continua a missão de Cristo pelo envio e ação do Espírito, visto como força e radiação de Cristo ressuscitado e como prolongamento de sua presença e ação na história humana, no mundo e na comunidade pascal, isto é, a Igreja do povo de Deus. Portanto, o dom do Espírito Santo não é exclusivo da hierarquia eclesiástica, como mostram os textos paulinos sobre a diversidade e unidade dos dons espirituais, os critérios de autenticidade e a primazia que entre os carismas a caridade, o amor cristão ostenta. Não pode haver comunidade sem comunhão, sem amor, ou seja, sem o Espírito de Deus, que é o seu amor em nós. Assim, o que anima a vida interna da Igreja e a projeção missionária é o mesmo e único Espírito. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregamos no seu corpo o amor de Cristo. Escutemos, pois, nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, nós amemos, e sinceros uns aos outros nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Chegados ao final de mais uma reflexão, neste domingo, o quarto domingo do tempo comum, peçamos ao Senhor que nos faça cada vez mais abertos à ação do seu Espírito, que nós possamos compreender o seu Espírito, honrá-lo, amá-lo e deixar com que esse Espírito habite em nós e haja em nós. Rezemos. Hoje, Senhor, a nossa oração é de conversão humilde, porque confinamos a Tua palavra à medida estreita da nossa rotina e aos cálculos mesquinhos. Senhor, tem piedade. Porque vieste à nossa comunidade e recusamos-te, silenciando a voz dos Teus profetas.
Cristo, tende piedade, porque te encerramos em nomes vazios de significado, sem deixar-nos interpelar pelo teu Espírito. Senhor, tem piedade. Ó Senhor, nosso Deus, surpreendente nas tuas vindas, não permitais que apaguemos o teu Espírito dentro de nós. Converte os nossos corações ao teu amor e ao dos irmãos, e mantém-nos sempre despertos no louvor do teu nome. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.